Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Zezo Rumble. Pois é, mais um episódio aqui e hoje temos o nosso convidado, nosso 19º, o número 19 a entrar nesse Zezo Rumble, um cara que é um amigo meu de muitos e muitos anos aqui, acho que quase desde o comecinho do canal, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco. Vou apresentar ele pra vocês e ele vai se apresentar pra vocês também. É ele, Gustavo Baggio. Baggio, pois é, o filho do homem que deu mais alegrias pra seleção brasileira que o Neymar, diga-se de passagem. Fala aí, Baggio. É tetra. É isso então, né? Sou eu, Baggio. Então vamos aí. Como é que eu posso dizer? Desconstruir a empresa de wrestling favorita de vocês, né? Vou linchar ela, vou dizer como ela é horrível, né? E dizer como a All Elite é superior em todos os aspectos e babar o ovo do CM Punk. E temos aqui então também, esqueci de comentar com vocês, um homem que é extremamente fanático por All Elite Wrestling também, né? Enfim, cara, antes da gente ir pra esse tema até polêmico de WWE e All Elite, eu queria que você falasse aí quando foi que você começou a assistir WWE, que é uma pergunta tradicional que eu faço pra todo mundo ali, porque dependendo do ano você consegue entender algumas ideias também, né? Então, quando foi que você começou a assistir, cara? WWE e Então, depois o Pro Wrestling em si, se é que começou com WWE. sim. Bom, é claro que eu tava brincando, né? Não, não é assim também a minha opinião sobre WWE. Mentira! Então, eu comecei em 2007, eu era criança, cara. Eu lembro de ver o Rey Mysterio numa show. E, claro, eu era criança, então eu fiquei, cara, essa ideia de Davi e Golias, eu nem passava pela minha cabeça, mas eu vi aquilo e eu pensava, cara, que incrível, né? Olha os golpes, olha como ele dança praticamente ao redor do Big Show para dar a Hurricanrana ou outros golpes assim, né? E como aquilo era fenomenal, como aquilo era fantástico. Eu não tinha noção de que não passa de lutinha falsa, mas, mas era algo que para mim me entretia muito, não só me entrete muito até hoje, mas me deixou assim apaixonado. Então eu comecei em 2007. Como eu fui uma pessoa sempre muito desgostada pela maioria das pessoas, eu consequentemente ia gostar dos rios, de quem não é gostado na empresa. Quem que era o rio do momento, quem que dominou na época, assim, era o cara mais odiado disparado. O Ed, claro. Então, foi o meu favorito. Depois eu comecei a acompanhar aqueles momentos icônicos dele em 2007, 2006, 2005, tudo vinha em reprises, né, no YouTube. E são momentos, assim, históricos que ficaram, meu, ele com a Lita no ringue comemorando a vitória dele. Aquilo lá, para mim, quando eu vi aquilo lá, eu fiquei chocado. Tipo, eu era criança ainda Você quando eu vi imagina hoje em aquilo. dia. Não, hoje em dia, na WWE, sabe? Como é que ia ser isso, cara? Se quando rolou Lana e Lashley já foi tipo, nossa, que absurdo, os caras não viu Ed Lita. Não, não, nossa, aquilo lá era literalmente, era vendido como um show ao vivo de sexo, live sex show, sabe? Celebration, era uma celebração. E, enfim, claro, tem o background, backstage disso, né? Que a Lita não queria muito fazer isso, mas aí é outra história, né? E não é a pergunta. Enfim, daí, obviamente, eu me interessei por isso, parei de ver por um tempo, voltei depois, e eu só conhecia a WWE, para mim só existia aquilo. Mas, como a gente sabe, a WWE sempre foi mais a questão do entretenimento, tanto que o nome é isso. Então, não estou dizendo que isso é algo ruim, eu acho isso algo muito positivo. Só que, com o tempo, eu comecei a sentir falta de umas lutas decentes que a empresa começou a simplesmente não entregar mais isso. Então eu parti para outras empresas, comecei a acompanhar a NJPW, agora tem a All Elite, tem. Você assistia e- muito a Hall, que agora voltou também, Ring of Honor. Sim, sim. E agora comprada pela All Elite, que eu achei uma coisa ótima, né? E Você pegou entre aquela outros. época também que a PWG era uma febre também ali, todo mundo queria acompanhar. Sim, sim. Cara, teve, assim, eu acho que nesse percurso longo que eu
acompanha o wrestling profissional, teve muitas coisas que viraram febre e morreram, assim, bem rápido. Espero que a Elite não seja algo assim, ah, porque surgiu como algo de fato contra a WWE, né? A gente pode. Não que a empresa precisa da WWE para rivalizar, mas eu acho que a WWE precisa de uma empresa para rivalizar, para poder melhorar o produto, porque eu acho que esse é um assunto que a gente vai chegar mais para frente, mas eu só vou adiantar que eu não consigo ver um show, sabe? Se eu pegar para assistir, eu, eu perco a paciência, eu me estresso, porque é algo tão boçal tu pegar pra ver um show inteiro, sabe? Tu se enjoa, tu enche o saco. Não é nem porque o conteúdo é infantil, é porque é idiota, sabe? Nossa, esse comentário foi bom. É Assim, conteúdo idiota. então, já vamos entrar nisso então. Porque assim, eu, nesse ano, você deve ter acompanhado até nos vídeos que eu falei que eu ia parar de acompanhar todos os shows, parar de cobrir e até fazer Sim, podcast. Eu retornei recentemente até acompanhar alguns e fazer podcast, mas até deixei claro, ó, o show que eu sei que vai ser ruim, esqueçam, não vai ter cobertura e podcast. E realmente se cumpre, o show é horrível, ainda bem que eu não vejo, só vejo os trechos depois ali pra tá informando. eu Mas também. assim, de fato é muito difícil de 2000, assim, esse ano tá sendo recorde, né? Nem na Sim, pandemia teve shows tão assim que não é idiota e ele não agrega, sabe? Ele não agrega absolutamente nada. E até as coisas mais importantes, como por exemplo, igual tava acontecendo aí esse tempo atrás, para dar um exemplo recente, de usos contra o RK Bro, né? Pô, unificar o título de duplas, Randy Orton envolvido, Matt Riddle, de usos que estão fazendo um reinado aí de mais de 300 dias como campeões de duplas. É algo importante, tá? Um mês sendo a única coisa que os shows estão abordando de importante para WrestleMania Backlash. Vamos ver. Na véspera do pay-per-view, os caras cancelam a luta e não faz o combate valendo nada ali, faz aquele combate de times à toa, sabe? Pra depois fazer o combate combate de valendo num show semanal. Então, é inútil. Se tornou quase que inútil assistir shows semanais, salvo um ou outro. Como, por exemplo, o último Rock, eu acho que esse sim agregou. Então, é isso, cara. Realmente você tem razão quando você faz esse tipo de crítica. Os shows da WWE estão insuportáveis. Sim, cara, tipo, a, o próprio, o que nem eu acho que eu comentei um monte de vezes, é sempre o Edge salvando até hoje em dia, né? O Judgment Day foi, acho que uma criação maravilhosa. Enfim, né? Eu não concordo com a traição tão cedo, mas eu acharia legal isso um pouco mais pra frente. Mas Uhum. enfim, Vou até os shows, anotar aqui pra gente não perder depois. sim. De fato, os shows, tipo, se você só assistiu o pay-per-view, você entende certinho o que aconteceu nos shows e você sabe que você não perdeu nada. Isso tá muito triste. Exato. Ó, desculpa te interromper, mas, cara, pra produzir vídeo, eu juro pra você, às vezes você só precisa ver a imagem e ler o resumo. O que aconteceu? Você já entendeu tudo. Ainda mais pra quem assiste, ou assistiu, no caso, muitos shows durante anos igual eu. Cara, é muito simples. Você consegue saber o que rolou ali De numa fato. boa. De fato, e isso é algo, não é pra ser bom, isso é negativo pra caralho, sabe? Isso não é uma coisa boa. Você vê uma foto, já sabe tudo o que aconteceu e você tá certo. Você sabe que você não errou. Então, os shows eles estão fracos, né? Eu faço essa crítica, eu xinguei ali o show e tal, mas eu falo isso triste, eu não falo isso tipo pra ofender quem gosta, né? Eu falo isso pra porque isso não era assim. Eu sou de uma época que não era assim. A WWE não só mudou o produto, mudou tudo, tudo, sabe, em geral dela. E eu acho engraçado que uh, tudo é moldado através de venda, sabe? Eles não ligam realmente mais para o produto que eles estão entregando. Porque geralmente a empresa se preocupa com o que ela está fazendo, em fazer algo que agrade eles também. Mas os caras que estão lá estão um pouco se lixando agora para isso. Você vê, por exemplo, um wrestler ótimo como o Sami Zayn, né, que eu acompanhava ele nas indies, ele tá aceitando passar por toda essa humilhação desde não sei que ano que ele tá passando, é tudo por dinheiro, sabe? Ele não tá nem aí. Aí o pessoal, eu já entrei em discussões, né, sobre, por exemplo, o Zack Ryder, que é o Matt Cardona, né, sobre ele ter ido pra GCW, fez aquela luta contra o Nick Cage, que é... ah, nossa, eu esqueci qual é o Essa é tipo da aquela luta. que o pessoal tá com um monte de cadeira dele no fim ou não? Cara, ele é muito odiado pelo pessoal Eu hardcore, acho assim, muito né? louco. E eu acho isso muito legal. E
ele fala isso mesmo, ele cansou dessa palhaçada, sabe, de de não sei o quê, todo aquele negócio que a WWE fez, tanto que ele, quando ele chegou, ele falou que o Zack Ryder tá morto, sabe, e tanto que ele derrotou, acho que é o Nick Cage, derrotou o cara, virou campeão da GCW, outra empresa indie, né, e primeiro cinturão mundial dele, sabe? Então eu assim, aplaudi de pé, eu achei do caramba. E ele mostrou uma qualidade em ringue que ele nunca tinha mostrado na WWE, que limita demais os wrestlers, sabe? Se você acha ele ruim, ele era um pouquinho melhor, sabe? Ele só não tem nenhuma liberdade. Então, eu acho o Zack Ryder bom. Tipo, eu fui rever umas lutas antigas da WWE, ano 2011, 12, pra, né, voltar a ter uma impressão do que eu achava de cada lutador na época. Porque eu tinha uma visão, tipo, o Zack Ryder nada demais. Daniel Bryan na época não fazia lutas tão boas igual hoje. Cody Rhodes também. Eu fui ver umas do Zack Ryder, cara, eu fiquei impressionado. Falei, caraca, o Zack Ryder era bom sim, cara. Eu que não prestei muita atenção na De época, fato. talvez. Ele já era bom na WWE, mesmo com as limitações. Pois é, eu fiz a mesma coisa. Nossa, mas aí eu acho que eu tinha razão em xingar o Brian pela época da WrestleMania 30, sabe? Que ele aí 30 e 31, empurraram né? ele. Nossa, empurraram ele pra na mesma noite derrotar o Triple H, o Evolution inteiro, sabe? Aquilo lá foi tão ridículo, mas uma forçação de barra, uma fanservice tão desgraçada, que eu não sei, se eu fosse fã, eu ia achar isso ridículo, sabe? Eu sou o time Societa. Nós é a minoria nessa história, mas eu também tive a mesma sensação, cara. Eu fiquei. Tipo assim, eu não tive tempo na época nem pra ficar bravo com isso, porque a streak quebrou minutos antes. Então eu só fiquei Eu sem tava, reação e até esqueci disso na época. Mas depois, eu já parando pra tava pensar. eu tava em ódio, eu tava em fúria por causa da streak, sabe? Eu tava, o Undertaker perdeu, sabe? Eu não tava digerindo aquilo, eu discordo totalmente dessa ideia, ainda mais se fosse pra quebrar um Brock Lesnar da vida, acho horrível, uma decisão ridícula, sabe? E depois ainda ter que engolir o Brian, pelo amor de Deus. Mas o Brian ele foi mais insuportável pra mim na questão de 2015. E curiosamente porque, tipo assim, ele não venceu o Royal Rumble. E aí, pra mim, foi insuportável os fãs putaço, vaiando todo mundo do Royal Rumble. Pô, vai o Roman só, que era o vencedor. Os caras vaiaram todo mundo, com exceção do Ziggler e do Dean Ambrose. Os caras vaiaram até o Rey Mysterio, coitado. O que o Rey Mysterio tem a ver com a decisão da WWE de... Eu até concordo, o Brian não deveria ser eliminado tão cedo. Foi um book horrível aquele de 2015. Mas não Também precisava acho. ganhar também, sabe? O Daniel Bryan tem que ganhar tudo agora. Se o Daniel Bryan não ganhar, iremos pegar em armas. Nossa, era insuportável aquilo. A WWE, ela não sabe, tipo, filtrar as coisas direito. Ela não sabe, tipo, o cara não vai ganhar tal pay-per-view, né? Então, aí o fã critica, meu Deus do céu, a gente tem que fazer ele ganhar algo logo, senão o pessoal vai abandonar, vai não sei o quê. Não é assim. Vamos com calma. Aquele Royal Rumble foi, assim, foi muito chato, porque tudo era vaiado, tudo. Eu lembro disso. E foi um Royal Rumble ruim, de fato. Sobrou o Big Show e Kane no final. Quem imaginava que Big Show e Kane ia ganhar do Roman, sabe? Um negócio mal bucado pra caramba. Sim, aí depois nossa, foi bem chato mesmo, foi triste esse aí, mas eu não critico, porque perto dos que a gente anda tendo, É sério, não, eu até... Eu acho que teve outro convidado que veio aqui e falou mal dos últimos Royal Rumbles, mas eu não sei se eu concordo tanto, sabe? Eu acho que os Royal Rumbles, eles, pelo menos, que hoje em dia tem o feminino e o masculino, pelo menos um dos dois até vai legal, assim, por mais que eu discorde de um vencedor ou outro. Por exemplo, 2018, eu acho um puta Royal Rumble, só que eu discordo do Nakamura ganhando, por exemplo. Né? eu também. 2019, o Seth Rollins ganha, é meu favorito, mas eu acho o Royal Rumble fraco. Tipo, varia muito do vencedor e do desempenho do Royal Rumble, de como é bucado, as eliminações, né? Porque tem umas eliminações que tu olha e tu pensa, pô, então, O desse ano realmente vou ter que concordar. Foi horroroso. eu lembro, eu vi aquele podcast inteiro, você desceu As a lenha. reações. Sim, maravilhoso, por sinal. O meu momento favorito, eu tenho dois. Um quando você fala fuck PG e
E outro, quando você fala, vai vir coisa boa, hein, agora, hein? Ah, não, é só o Otis. Esse é bom. Eu também fiquei animado, veio o Bad Bunny. Ah, puta que pariu, Bad Bunny não. Nossa, o Bad Bunny foi pra. Nossa Aí o senhora. AJ Styles eliminado pro Madcap Moss, a Sasha eliminada rapidinho. Eu fiquei. Madcap Não Moss! dá, cara, não dá. Eu fiquei puto. Madcap Moss! O nível tava tão ruim que eu cheguei ao ponto de achar que o Shane seria uma boa opção vencendo. Cara, nós estamos nesse ponto, porque tu vem entrando Bad Bunny, você vem entrando Otis, você pensa, vem Shane, ganhe, por favor. Isso é engraçado, isso ia ser engraçado. E é pior que eu ia achar também, na verdade. É porque teve um monte de coisa ruim, né? Tu vê o Seth ganhando o tech, entre muitas aspas, do Roman, né? Por desqualificação, foi, né? É, pra nem E seguir a Field. não, isso aí minha opinião é a mesma da tua. Isso aí descredibiliza o set um monte, né? E também deixa, claro, eles queriam fazer Brock e Roman, eles têm uma tara por esses dois que eu não entendo. Eu acho, assim, eu tenho uma opinião sobre a Bloodline hoje em dia, e eu tenho uma opinião sobre o Brock. Eu sei que os dois vendem, né? Mas eu odeio o Brock Lesnar. Eu não suporto desde o começo, desde o retorno dele. É porque Lá eu 2012 acompanhei você John fala. Cena. Eu acompanhei John Cena 5 movies ganhando de todo mundo. Entendeu? Uhum, Então eu odeio isso. uhum. Essa é a síndrome do John Cena, né? Que foi passando. Passou pro Brock, passou pro Roman. E agora o Roman tá ali, descredibilizou os dois cinturões principais da empresa. E, e a gente tem os Usos que nem defender os cinturões defendem. É. Só que o John Cena, ele era assim com moves e super push, só que ele não era vagabundo, né? Que esses dois aí agora Ele não. trabalhava, É, ele lutava. até enjoava as lutas. Toda semana era John Cena no final e tudo Adjustment na luta de duplas ou individual, ganhava, acabou. Todo Raw era isso, mas ele trabalhava. O Roman agora só luta em pay-per-view, isso quando aparece ou quando defende, e tá com os dois títulos principais, deveria dobrar o trabalho dele, na verdade diminuiu. E o Lesnar é aquele part-timer que a gente conhece e tal, e não vai mudar isso. Mas você acha que. Eu não entendi direito se você for que descredibilizou os dois títulos, foi isso? Sim, eu acho que o Roman tá descredibilizando total os dois títulos, porque eu não vejo prestígio olhando para esses dois cinturões hoje em dia. Sabe, você vê um campeão que não defende os cinturões e, tá, não sei, 500 e poucos dias com o cinturão universal, se eu não me engano, né? Ah, mas tá, Já e passou, eu acho que 600 até, na verdade. sim, é um tempo absurdo. Eu já Uhum. acho que isso já é um absurdo, não precisava, sabe? A gente já entendeu. Uhum. O Roman tem inúmeros feitos que provam que ele é grande, ele é grandioso, ele é poderoso, não precisa de mais, né? Eu acho que ele não precisaria quebrar nenhum recorde e, pô, tá segurando os dois centrões. Ele podia ter perdido já o Universal há muito tempo. Os dois, na verdade. Ele não precisa ser campeão principal, sabe? Eu acho que ele pode estar fazendo coisas importantes, mas já deu. Já deu, sabe? A gente já entendeu. Ele venceu do Brock, ele fez toda uma coisa que credibiliza ele demais. Ele se tornou o famoso invencível, sabe? Então, eu comentei isso. Quando o John Cena voltou e desafiou ele, né, para uma luta, eu tava torcendo muito pro John Cena ganhar. Mas não Uhum. porque eu não gosto do Roman ou algo assim, porque eu também não gosto do John Cena. Então, tá certo que se ele fosse a carreira inteira como ele é hoje em dia, eu ia gostar. Mas é que assim, eu comecei a pensar, cara, ia ser aquela vibe de CM Punk vazando, né, com o cinturão ser em Chicago, né, que foi incrível. Mas eu digo que eu ia gostar muito, porque ele ia só pegar o cinturão que ele quisesse, que ele ia ganhar lá, eu esqueci qual era, e ia vazar, ia pra Hollywood fazer os filmes dele como campeão. E é isso. Ele não ia defender, ele só ia ter aquela luta. E eu comecei a pensar, cara, já pensou que incrível se isso acontece? Sabe, como eu ia poder dar risada de quem tava apoiando o Roman? Cara, então, dois pontos importantes que você tocou aí. Esse sobre ele perder pro John Cena, eu acho que foi a segunda opção boa de ele ser derrotado nesse reinado do Universal. A primeira seria pro Ed, que ele teve duas lutas atrás, uma foi lá na WrestleMania, poderia perder lá. Não precisaria nem levar a contagem, porque o Daniel Bryan tava na luta, a gente pensava inclusive que seria ele a levar a contagem, não pro Roman empilhar dois. Beleza, não foi o Ed,
Vida que segue. Poderia ser o John Cena. Pô, primeira vez que o John Cena ganharia um título universal e também se tornaria o maior campeão mundial da história. Ultrapassaria o Ric Flair, do qual ele tá empatado. E aí, pô, contra o Roman do Top Guy, ir pro Roman Reigns seria bom porque, querendo ou não, cara, ele tem que ter uma queda pra depois ele passar por uma reconstrução. É assim, não é legal a gente ficar assistindo filme, série, desenho ou lendo HQ do Batman, onde o Batman vence todos os desafios. Claro, ele vai vencer os vilões, mas ele vai ter que perder no começo. Vai ter que ter lá o Coringa colocando a Bárbara Gordon de cadeira de rodas. Vai ter que ter o Bane quebrando lá as costas dele, a costela dele. Por quê? Porque durante a história ele vai se construir, vai se moldar para depois chegar ali de novo no topo. Então, o Roman só vencer não é legal, até para quem é fã. Porque esse é o grande problema do entretenimento esportivo. É um esporte, então a gente torce para quem a gente gosta. Só que também temos que lembrar que é entretenimento, então tem que ser legal também. O Rock Balboa ele tem que perder no filme 1 pro Creed, pro no filme 2 ele vencer. Então assim, pra gente se entreter, o Roma tem que perder em alguma hora, ele tem que ter dificuldade em algum momento. Se ele só ser um invencível, desculpa, chega uma hora que enjoa ficar falando, reconheça, reconheça. Eu fazia isso, mas não dá mais, não tem mais graça, cara, desculpa. Exato, cara. Você falou tudo, tem que perder, sabe? Você não credibiliza nada se você só tá ganhando, você só mostra como é uma expressão que a gente usa muito, é muito paia, sabe? É muito sem graça. É tipo o Super-Homem, sabe? O Super-Homem não tem graça. Ele tem graça quando é feito em um roteiro legal, um alienígena com Por superpoderes. isso que criaram a Kryptonita, né, pra ficar interessante a disputa. Exato. E o fato do Super-Homem ter dado um pedaço de Kryptonita, inclusive, para o Batman, para controlar ele se alguém fizesse um controle mental nele ou algo, se ele perdesse o controle, né? É muito legal. Se você tem um bom roteiro, coisas com Super-Homem, tipo, muito boas podem acontecer. Mas se você não faz um bom roteiro, né? O book, um script legal, vai sair o que a gente está vendo na WWE, que é algo extremamente fraco, maçante, repetitivo, sabe? E que não agrega. Se você parou de ver lá pela WrestleMania e como ele voltou a ver agora, você não perdeu nada, sabe? Tá igual, tá tudo igual quase. Né? Os outros cinturões já perderam praticamente toda a relevância, né? O dos Estados Unidos está com o Tyrion, eu nem lembrava, sabe? Eu acho que essa história dele ser prodígio, né, do Vince McMahon, eu acho uma história muito estranha, não faz sentido Eu não nenhum. gosto, eu não gosto. Também não gosto, não faz sentido nenhum. E, e tirando que os dois não tem nada a ver, mas enfim. E também tem a história, né? Tem o cinturão intercontinental que tá com. Nossa, nem Tá com o lembro. Ricochet, que vai, ó, no dia que a gente tá saindo, vai ter a disputa do Intercontinental entre ele e o Gunter, que era o Walter. E aí É, pode ser que o Walter hoje à noite seja o campeão. o Walter é Gunter, né? É, Gunter. Eu Gunter. fiquei tão triste que mudaram o nome dele. Ele era incrível, cara. Eu adorava o Walter. Mas eu não Tipo, gostava do nome Walter também, tá? Mas Gunter é muito ruim. eu gostava, porque era a identidade dele em todo lugar, nas indies, em É, tudo. E aquela música do Império, hein, é a sétima, nona, sei lá qual sinfonia, é incrível, sabe? eu É também uma gostava ótima dele mais música. gordo, dava mais medo, sei lá. Sim, e a WWE, e sabe por que que ele emagreceu, né? WWE pegando no pé, sabe? Ah, Então, mas eu acho que nesse aspecto ela tem razão, assim, tipo, os caras que eles não. Se eles não se ajustar fisicamente, eles podem ser propensos a lesão, alonga um pouco a carreira. Eu não vejo problema nesse sentido, assim, de ele mudar claro, o corpo. Mas claro, pra mim, ele gordão. É igual o Stroma pra mim. Gordão também, ele era mais assustador. Depois ele ficou um bodybuilder ali. é que a empresa exige isso, né? Aí é assim, né? É aquele negócio, você se adapta para a empresa ou você vaza. É. Mas Ninguém fala isso pro Oates, né? é porque aí já é um caso mais extremo. Aí, Mas aí enfim, só bariátrica, duas ainda. então, é complicado ali, né? É um caso mais delicado. Mas a questão do Walter, tipo, eu vou chamar de Walter, eu me Walter recuso a chamar ele. Casagrande. Eu não sei, Mas, meu. inclusive, né, gente, depois quando a gente mudar de assunto, eu lembrei que me chamam de Casa Grande, mas enfim. Ah, ah,
O Walter, eu gosto dele com esse físico mais gordo, assim, e tal, e ele também prefere, assim, porque de fato combina mais com o personagem que ele se propõe a passar. Que era aquele general que só come rosquinha e dá porrada nos É, e dá inimigos. aquele tapão na teta do Nossa, outro. as marcas que ficava aqueles Ui! tapa, né? Nossa Pô, senhora. imagina tu ganhando um daqueles. Nossa, eu desmontava. Aquilo lá é terrível. Mas enfim, realmente os títulos eles estão descredibilizados. E assim, não é nem de agora. Não dá nem pra jogar nas costas de Ricochet, porque antes dele. Não, O ele Sami nem Zayn tem foi como. campeão uma semana, o Nakamura ficou um tempão e não defendia. Antes do Nakamura era o. Eu nem lembro quem que era, acho que era o Apollo também, que não fazia nada. O Big E também não fez nada. O último legalzinho foi o antes do Big E, que era o Sami Zayn, que, primeiro, ele foi campeão ganhando do Braun Strowman, aí ele ganha do Daniel Bryan na WrestleMania, aí ele some por causa da pandemia. Aí ele Ah, volta verdade. depois, ganha da Jay Styles, ganha do Jeff Hardy naquela Ladder Match, tá super foda, recupera o título e tal. Foi o último que você falou assim, putz, esse cara é campeão intercontinental mesmo. Aquela luta foi legal, eu achei bem criativa. Então, aquela luta foi bacana. O americano eu nem lembro, a última vez que eu realmente me interessei pelo americano. O Theory, beleza, ele tem potencial, eu acho ele talentoso e tal. Não gosto do personagem dele atual e que o pessoal fala, ele parece muito um molequinho de colégio e tal, que o pai é o diretor, ou a mãe, então ele pode fazer bagunça tranquilo que não vai ter nenhum problema. É nesses moldes assim, ele vai evoluir, eu acho, mas nesse momento eu não acho tão interessante assim entre esses jovens, tá? De todos os jovens talentos que tem aí, que o pessoal fala pro futuro, né? O Cable Stevenson, eu acho que o que eu mais assim venho me gostando é o Joe Gacy da Next 2.0, do Broom Breaker e do Grayson Waller, cara, assim. Entendo. Ah, eu lembrei agora de quando a gente. Acho que era no Royal Rumble que a gente tava falando, né? Putz, mais um. Ah, não, na WrestleMania. Putz, mais um jovem talento enterrado. Nossa, gente, isso foi muito engraçado. Qualquer coisa que acontecia, putz, mais um jovem talento. E É que o a Caio ama jovem talentos, né? eu tô torcendo pro John Cena voltar a enterrar o Theory. É porque eu cheguei no ponto na WWE que eu não tô nem aí. Você Porque torce pela desgraça. porque você vai torcer. Porque o atual é o que agrada ao mainstream. Eu quero que o mainstream se dane. Uhum. Eu quero É, ser o do contra. faz sentido. Eu já tive esses espíritos Não, durante aquele War Rumble lá mesmo, eu falei, mano, tomara que ganhe alguma porcaria aí, sabe? Se é pra desgraçar, desgraça tudo de uma vez. Eu entrei nesse modo também, assim. Tem hora que a gente entra Ah, nesses eu modos. não tô total assim, não. Eu falo, mas é mais da boca pra fora. Por dentro, eu ainda tô tipo, vamos fazer mais. Vamos copiar a EW. Tá legal. Então vamos falar de AEW, então, já que a gente já falou já das críticas da WWE. Você que é um cara que acompanha bastante ao Elite, você que é um cara que é bastante fã aí, fala pra gente aí, então o que, que você gosta tanto na Elite, o que, que você acha aí que vem fazendo você querer assistir, acompanhar, os caras que você curte, se tem alguma crítica a fazer, fala aí pra gente. Bom, é claro que a All Elite, né, não é perfeita, né? Tem muitos pontos que eu não acho legais que eles fizeram. Por exemplo, não acho tão legal a duração do reinado, por exemplo, do John Moxley, que é o Dean Ambrose, né? E eu acho que foi muito longo. Eu lembro de estar acompanhando e tá, pô, vamos cortar isso aí, vamos botar o Kenny Omega logo, que ele tava na disputa por um tempão. E quando o Kenny Omega ganhou, eu tava torcendo para ele perder mais rápido, porque tava demorando muito, sabe? É que não é que demorou tanto. Por exemplo, você tem aqui o, o Kenny Omega, ele ficou 346 dias como campeão, sabe? É bastante tempo. O John Moxley ficou 277. Não é bastante tempo. Comparado com o que a gente tem na WWE, é pouco, mas para uma empresa que começou em 2018, nasceu praticamente agora, sabe? Então, é bastante tempo, né? Ah, e daí a gente teve o reinado mais curto, que foi o do CM Punk. Isso eu achei engraçado, porque o CM Punk, numa luta que ele fez alguns bots, né? Já ganhou o cinturão. Não foi uma luta ruim, né? Eu tenho na minha cabeça que para algo a luta não precisa ser aquele pula-pula no ringue, 1001 moves, sabe? Não precisa disso,
de tudo aquilo, né? Pode ser uma luta regular, mas se você faz uma história boa, se os personagens chamam sua atenção, você vai ter algo bom consequentemente, sabe? Você vai se entreter muito de qualquer forma. E na All Elite, praticamente tudo tem isso. Tudo vai te entreter de alguma forma, porque lá de fato, ou você ama ou você odeia, mas você odeia não porque é ruim. Você odeia porque é um heel, ou porque é um face que você não gosta. Então, tudo vai te trazer, vai te chamar a atenção de certa forma lá dentro. Porque eles estão conseguindo trabalhar muito bem com isso. Por exemplo, você vê o MJF, o cara é sensacional. Tem uma ring skill ótima, sabe? Eu sei que o pessoal confunde muito, né? Ring skill boa com o que os Young Bucks, né? Acho que é assim que se fala, fazem no ringue. Né? Eu não acho que aquilo necessariamente é ser bom em ringue, eles só estão pulando. Eu não acho que tu precisa ficar pulando para ser considerado bom. O MJF é um clássico exemplo de um wrestler muito bom, né? E o que ele faz? Ele faz os moves que todo wrestler faz e muito mais, sabe? Mas nada que ele precise pular o da super kick, inclusive essa glamorização do super kick tem que parar, porque isso era considerado um move tipo de finalização de luta, né? Pô, É. Shawn Michaels, e agora virou uma coisa banal, sabe? Você dá e o cara só fica, voltei, né? Mais ou menos isso. Mas eu acho Então, que eu acho que é um caminho que já não tem mais volta, sabe? O Super Kick agora ele realmente vai ser isso, assim. Dificilmente eu acredito que ele vai ser trabalhado como finisher. Eu vi também acho. uma crítica que fizeram uma vez lá na NXT, o antigo, que foi um combate do Dijakovic, ou Djakovic, como vocês prefiram, contra o Keith Lee. Porque falaram, cara, vocês fizeram um pile driver da terceira corda com combate apenas em 3 minutos e que nem acabou a luta. Aí é banalizar demais o poder de um pile driver que deveria finalizar um combate, esse tipo de golpe, e não ser no começo dele. Esse é o tipo de crítica que eu olho e falo, putz, não é mimimi, dá pra gente conversar sobre. De fato, eu não concordo necessariamente, né? Por causa dos caras que estão envolvidos. Uhum. Eles não perderiam com um move desse. Mas dá de levar em consideração. É uma crítica de fato que faz sentido. Tu ouvir, tu pensa, pô, terceira corda, de fato, pô, É. o Tombstone é um pile driver. Sim, e os Então, conservadores, né? Tipo, você vai olhar o Undertaker, o Kane, que fizeram muito pile drivers ao longo da carreira, se eles verem isso, ah, pô, era meu finalizador, vocês não podem fazer isso, sabe? Vai ter um debate ali, e você sabe que é um debate de gente que, beleza, que entende, tá sendo honesto, pode até discordar, mas não é um mimimi, ele de, ai, nossa, estão destruindo o Wesley, não é isso. não, longe disso. Inclusive, isso tá longe de ser de fato um problema, né? Tipo, um dos moves, inclusive, do MJF é um Tombstone da terceira corda. E eu não acho que isso descredibiliza o move, porque o cara fica destruído, né? Depois, se ele vender bem, que é a função dele vender bem. É. Mas eu acho que depende muito dos wrestlers estarem fazendo aquilo lá bem, fazendo aquilo lá direito, né? Vendendo direito o golpe. Não adianta também tu ir lá e fazer um negócio meia boca, daí também. Mas enfim, uh, eu falei muito disso, não falei mais da All Elite. Cara, lá tem. O que a gente tem? A gente tem os cinturões, no caso seriam o da All Elite Wrestling Championship, tem o TBS Championship, que é da emissora, acho que é emissora TBS, Sim. que é feminino. Tem o. Deixa eu só te perguntar, que eu trouxe um convidado aqui uma vez que ele tava também falando bem da Elite, mas ele concordou com uma coisa que eu falei. Cara, eu acho muito estranho o nome do título ter o nome da TV, sabe? Não sei se é algo contratual, obrigatório, mas é muito esquisito. Imagina só se viraliza isso, o campeão da USA Network, o campeão da Fox. Eu acho que poderia ter uma outra ideia, sabe? Eu também acho isso, na verdade, uma coisa bem escrota, na real. Eu acho bem besta, mas Campeão eu do acho que é SBT, da contratual. Globo. Eu acho que é contratual porque por exemplo, a Warner Bros., que dá os direitos lá de não sei o que, também ela fica bem em cima da Uhum. empresa e tudo mais. Então eu acredito que seja contratual, né? Claro, sem certeza nenhuma. É, vindo da Warner, não duvido nada. O que eu tenho de críticas essa Eu Warner que também. destruiu a DC Comics.
Destruiu. Meu Deus. Cuidado, Enfim, Elite, cuidado. inclusive, eles estão correndo atrás do MJF, Ah, é? o pessoal da Warner. Uhum. Tipo, se eu não me engano, eu não tenho certeza disso, tá? Eu tô falando, mas eu posso estar errado. A empresa deixou de seguir o MJF nas redes sociais, parou de, assim, removeu qualquer menção dele. Sim, é verdade. Eu noticiei no Long News hoje. Sério? Uhum. Então, aí, ó. Então, isso é por causa da Warner, tá? Só pra deixar claro, não é por causa da EW, é por causa da Warner. Mas qual que é a treta? O que que a Warner quer que para com isso? Porque não gostou dos comentários dele? Exato. Achou que ele cruzou a linha, vamos dizer assim. Eu já, assim, eu não pesquisei, né? Eu gosto de ter a magia para mim, né? Uhum. Eu não gosto de chamar de pipe bomb, porque se você parar para pensar, a gente tem milhões de pipe bombs no Tem. wrestling, mas vamos chamar de pipe bomb, então. É, eu acho que É, é pra gente separar uma promo tradicional, comum, de uma promo fora da linha, a gente meio que chama de pipe bomb, assim, mesmo que às vezes não esteja ali considerado. sim. Ah, na pipe bomb dele trouxe, vamos dizer assim, um aspecto que não agradou certas, vamos dizer assim, certas empresas. Eu já achei algo fenomenal. Acho que tenho quase certeza que ó, foi tudo combinado porque ele já estava para sair da empresa. Eu acredito nisso. E eu acredito que tudo que está envolvendo, que envolve o MJF, é script, claro. Ele maltrata os fãs e não sei o quê. Em toda rede social ele tá maltratando as pessoas. Eu acho isso muito legal. Eu Eu também. acompanho ele no Facebook, que ele é bem ativo em várias redes, e ele sempre tá maltratando o pessoal. Eu lembro uma vez E que ele se intrometeu num vlog do César Bononi, perguntando assim: esse vlog aí é o quê? Ele, é um vlog pros fãs brasileiros. Ele deu uma olhadinha assim, porcaria. Saiu pra lá, tá ligado? Do nada. eu gosto muito dele, cara. Não dá. E, tipo, eu acredito que tudo que envolve ele é script, sabe? Não, Porque, ele tem essa vantagem, tipo assim, às vezes ele é um cara extremamente cuzão, mas como é o personagem do show, ele pode ser cuzão à vontade que qualquer coisa ele usa essa desculpa, sabe? Não, gente, é exato. script. Ele Todo tem a melhor mundo arma do ser humano. quem ama ele, né? Quem gosta dele, que conhece o trabalho por fora, sabe que vê ele e admira, né? Ele fazendo essas coisas. Então, obviamente que a All Elite sabe disso. Então, eu acredito que tudo isso tá tudo. Ele faz, claro, porque é do personagem dele e o personagem dele, na cabeça dele, é ele. E ele tem que ser esse personagem o tempo todo para fazer com que as pessoas de fato acreditem que ele é assim, sabe? Essa é a magia do negócio. Inclusive, quando eu vi essa notícia, eu pensei até que era uma outra jogada de marketing, sabe? Ah, vamos tirar as menções a ele, e aí em algum momento ele vai aparecer e fazer uma promo. Estão me censurando, estão tirando meu nome, minha foto e tal, tipo, nesse estilo assim, eu até pensei que foi isso. Eu nem tinha chegado a ler sobre a questão da Warner aí, mas achei legal aí de. Cara, tá muito legal porque ele só tá comprovando o ponto dele, que de fato é ele que gera o engajamento, os comentários. Eu tava vendo aqui, cara, hoje, por exemplo, a gente tá gravando na quarta-feira só pra quem tá assistindo. Então ainda começou ainda o show da All Elite na hora que a gente tá gravando. Mas eu tava olhando aqui o card do show. Pô, umas lutas interessantes pra caramba lá do ex-Buddy Murphy da WWE versus o ex-Neville também. Vai ter lá, parece que uma batalha royal, alguma coisa assim. E o Sim, John Moxley vai enfrentar o vencedor disso. Falei, caramba, tá indo pra um pay-per-view lá em conjunto com a New Japan Pro Wrestling, e a principal matéria, a principal manchete segue sendo o MDF. Ele se destaca mais do que qualquer um ali nas coisas que ele fala, cara. Então, assim, ele tem razão no que ele tá dizendo, não tem como negar. de fato. E nisso você consegue ver como eu estou certo. Como um personagem bom, como uma venda boa do seu personagem, de tudo em geral que envolve, de um script legal, às vezes é melhor do que uma luta, sabe? Por exemplo, pô, o CM Punk se lesionou, teve que abandonar o cinturão, pena, sabe? Eu, diferente do Zezo, eu separei o Philip Brooks do CM Punk e eu ainda gosto do CM Punk, né? Tipo, se dane a opinião dele, eu gosto do CM Punk. Mas, Falta ele separar o Philip Brook do CM Punk, né? Porque ele tá cada vez mais trazendo isso pra dentro
Ah, não, do isso ele já shows. trouxe. É. Isso já. Isso me incomoda, sabe? Aí é. Tipo assim, eu queria torcer contra o CM Punk personagem. Mas agora ele, como ele trouxe junto, eu tô torcendo pros dois. Contra os dois, quer dizer. Né? Eu É, tenho essa é o que faz dificuldade. mais sentido. Mas ele, o Punk, por exemplo, ele é importante pro MJF tá fazendo o que tá, porque era o ídolo dele, provavelmente ele pegou toda aquela pipe bomb e aquele período dele rebelde, anti-WWE, anti-sistema, e tá trazendo pra ele, só que contra ao Elite e fazendo esse script todo, sabe? Então, ele teve uma boa inspiração, porque eu nunca nego que o CM Punk teve suas qualidades nesse sentido naquela época, e tá aperfeiçoando isso agora, cara. Eu acho muito bom isso. Claro, também o CM Punk era grandioso na Ring of Honor. Eu vi o background dele na época, antes dele ir pra WWE. O cara assinou o contrato com a WWE no ringue, sabe? Então, Hum. nossa, ele era um heel maravilhoso. Mas Eu enfim, acho muito icônico os gritos de CM Punk, tipo, já tinha lá. Teve no primeiro dia na ICW, depois, quando ele chega no roster principal, tipo assim, ele realmente ele tem uma história de livro, assim, de filme, sabe? sim. Bonitinha, legalzinha, assim. É muito mais interessante que muita história de wrestler famoso, assim, porque a dele realmente é um roteiro incrível, assim. Sim, daí ele, né, é o forçado a abandonar o cinturão, que eu acho uma pena, porque eu na minha cabeça tinha, foi até essa, tem a Forbidden Door, que é a porta, basicamente eles vão abrir a porta, né, para o pay-per-view contra a New Japan Pro Wrestling, que vai ser incrível, né, tem a NJPW lá, wrestling puro, né, quem gosta de lutas boas é NJPW, mas enfim, ele ia ter uma luta, daí ele teve essa lesão, que inclusive eu acredito que foi por isso que ele anda fazendo umas performances bem bunda, né, desde o Double or Nothing, e enfim, daí ele teve que abandonar o cinturão. O que o Tony Khan vai fazer? Ele ia fazer uma Battle Royale, Battle Royale, né, agora eu tô confundindo, eu acredito que seja. O vencedor dessa luta vai enfrentar o John Moxley, que é justo, né? Ele merece, né? Mas quem está acompanhando os shows sabe. E o vencedor dessa luta vai enfrentar o cara lá no pay-per-view. Não, vai enfrentar. Eu tô em dúvida. Não, eles confundi tudo. Voltando, né, vai enfrentar o John Moxley pelo cinturão. Isso. E também vai lutar contra o maluco lá na NJPW. Sei. Isso aí. Então a final é o vencedor dessa parada contra o menino João Moxley. Exatamente, o cara do Diving Elbow. É, o menino João Moxley. É engraçado que quando. Ian Ambrose. Engraçado quando de vez em quando ainda chama ele de Dean Ambrose, tem sempre aquele comentário. Não é Dean Ambrose, é John Moxley. Tem que falar John Moxley ali. Que nem eu digo, a IWC, eles têm uma idade, acho que muito inferior à nossa. Boa parte, com certeza. 15, 16, assim, nessa faixa. Então, Mas é é. normal, é nessa época No que a jogo. gente. Nessa fase também eu era meio chatinho, assim, com certas coisas. Mas, enfim. Mas falando ainda um pouquinho mais sobre All Elite, cara. Uma coisa que eu via o pessoal às vezes comentar é que ainda faltava a divisão feminina da All Elite passar por algumas evoluções. Isso meses atrás, antes de criarem esse novo título aí, que tá lá tá com a Jade, né? Eu acho que é Jade que pronuncia, enfim, Jade, sei lá. E tem lá o título que pertencia até a Britt Baker, a esposa do Adam Cole, que, pra mim, de todas que estão ali, das que eu vi, né? Não vi muito, tá? Só pra ser sincero, é a melhorzinha mesmo, de fato, né? E aí falavam que antigamente ficava muito concentrado nela e tal, e faltava mais opções. Hoje você tem algumas contratações aí chegando, né? A Athena, que era a Ember Moon na WWE, a Ruby Sorro também, que era outra ex-WWE e tal. A Tai Conti brasileira, eu acho que tenha sido a maior evolução, porque na WWE ela nem foi usada, nem mesmo no NXT. E na All Elite ela ganhou um grande destaque. Eu acho que é questão de ter tempo para virar campeã. O que você acha da divisão feminina da All Elite? Eu queria trazer justamente esse tema porque eu tinha esquecido de comentar da divisão feminina da WWE. Mas eu acho que a divisão feminina da All Elite
tá muito boa hoje em dia, sabe? Eu acho que você tem muitas opções. A Elite sabe como usar todo mundo sem necessariamente descredibilizar. Não tô dizendo que isso sempre acontece, mas muitas vezes acontece. Por exemplo, agora eles estão usando a Tai num segmento que ela é Rio total, né? Ela e o Semi Guevara, são aquele casalzinho chato, vamos dizer assim. Peraí. Combina com eles também, né? Ser, ser nesse estilinho. Sim, o Semi Guevara, ele tá com aquele, vamos dizer assim, personagem de, o garotão, Ziggler. de não sei o quê, né? Mas ele é um baita wrestler, não tiro Uhum. isso dele. Mas ele tem uma voz muito chata, ele é muito molecão. E a Tai tá sendo a garotinha dele, vamos dizer assim, né? E a Tai também teve assim, eu dispenso comentários pra evolução que ela teve justamente no personagem, que ela deixou daquele negócio de, eu sou brasileira, eu sou não sei o quê, Uhum. aquela visão latina de não sei o quê. Eu acho aquilo muito chato, ela Também. deixou daquilo. Só um E parêntese, é uma coisa que eu vi falando pra galera. Se eu fosse um dia ser lutador da WWE, eu não queria, e aí, desculpa os brasileiros, não é uma ofensa, mas eu não queria ser conhecido como, o brasileiro da WWE. Eu queria ser o Zezo, ou do ring name que eu tivesse. Pô, a gente não fala que o Kevin Owens é o canadense da WWE. A gente não fala que o Aleister Black era o holandês da WWE, que o Murphy era o australiano da WWE, né? Que o Drew é o escocês da WWE. Tipo, a gente fala, não, é Drew McIntyre, é Aleister Black, é Kevin Owens, é Murphy. Fala o nome deles, a gente fala o personagem deles. Esse negócio de ficar, tipo, se referindo sempre ao país, ao país, ao país. Alguns personagens até faz sentido. O do Rusev lá, na época que era russo, sabe? Porque ele era anti-americano, então faz sentido pelo contexto. Mas alguns não precisa, né? né, de fato. Inclusive, só um parênteses, outro parênteses, né? Eu odeio essa romantização que os americanos adoram fazer, aquele patriotismo. Ai, meu Deus do céu, que We dá the vontade de people! vomitar. Nossa Saudades senhora, Jack ainda bem. Swagger. Ele tá muito melhor onde é que ele tá agora, pode ter certeza. Mas, enfim. ah, Eles tiraram essa visão da Tai, graças a Deus, deram um personagem pra ela, Ryu, que combina com o que eles estão fazendo agora, né? Eles estavam numa rivalidade contra o Scorpio Sky, o Ethan Page e a. Esqueci o nome da outra lutadora, ela fez a primeira luta dela de wrestling e teve um desempenho muito bom. Pena que eu esqueci o nome, agora me fugiu, mas foi uma luta bem legal, né? Não tão boa quanto poderia ser, né? Porque a gente sabe como o Scorpio Sky e o Sammy Guevara, por exemplo, são ótimos wrestlers, mas enfim. Uh, eu tava falando da divisão feminina. Sei. A Britt Baker, ela tem um personagem muito bom, né, de fato. Só que por ela ser o destaque de sempre, eu tava enjoando muito, Uhum. sabe? Eu não gostava mais das performances dela em ringue e não tava nem gostando do personagem mais. Porque tudo que é empurrado goela abaixo fica ruim. Essa é uma crítica que eu tenho, por exemplo, aquele reinado dela foi longo demais, né? Eu Mas tava tinha tipo, uma melhor pra tirar dela na época? a gente tinha várias opções, sabe? Você poderia ter colocado uma Thunder Rosa, que é a campeã atual, bem antes pela rota do título, porque ela tem não só um desempenho muito bom, os fãs em geral adoram muito ela, ou seja, ela vende também muito bem, e ela é muito boa em ringue, muito boa em personagem, carisma em geral, em tudo. Ela é bem completa. Ela fez Thunder uma Rosa rivalidade. é aquela que tem uma metade da cara com uma máscara, uma pintura, melhor dizendo, e a outra metade parece a Maria Canelis. Exatamente. Tipo, combina. Ela tem aquele personagem, né? Aquela personalidade mexicana e tudo mais, mas combina com ela, né? E a gente vem para aquela discussão. Tem os que combinam e tem os que não combinam. Aí Sei. tem a Serena, ela rivalizou contra a Serena Deeb pelo cinturão. Serena Deeb, essa é pros old. Ela é aquela que raspou a cabeça na época do Straight Edge Society com CM Punk e o Luke Gallows. Sei, sei. Ela é aquela mulher lá. E cara, ela tá, assim, ela é fenomenal no ringue. Eu acho ela um personagem muito bom, sabe? Ela é Rio e ela é aquele personagem que tu ouve falar e tu se empolga. Eu vou falar só um comentário que ela fez nessa rivalidade,
pro Dustin Rhodes, que o Dustin Rhodes é o cara que treinou a Thunder Rosa, e ele disse numa entrevista que ele achou que a Thunder Rosa tinha mais chances de ganhar. Aí ela chamou ele pro ringue, né? E começou a falar assim: ah, você sabe melhor que ninguém o que eu tive que passar para estar aqui, o que eu tive que fazer para deixar essa divisão mais decente para as mulheres de hoje conseguirem lutar. Você sabe tudo que eu passei, que eu tive que colocar enchimentos nos meus peitos para agradar uns pervertidos velhos, né? E se referindo, claro, ao Vince. Eu achei isso fenomenal, que ela de fato usava uns enchimentos porque o Vince mandava. Ela falou que teve que raspar a cabeça para mostrar o quanto que ela queria aquilo, e mesmo assim ninguém respeitava ela. Então, uma mix kill fenomenal. E a gente tem a Athena, né, que é a Ember Moon, agora, né? Assim, pelo cinturão do TBS, a gente tem a Jade Cargill, que é a campeã. Ela tá invencível, ela não foi vencida ainda. Eu não acho isso bom. Eu já acho que ela tinha que ter sido derrotada, porque é aquele negócio. Forçou demais, né? Tudo Dizem que que é ela forçado. é a Bianca Belair da Attitude Era. Ela é melhor que a Bianca, vou ser sincero. Porque eu consigo assistir ela sem ficar enjoado. Com a Bianca eu fico enjoado. É. Então, em comparação com a divisão feminina da WWE, porque inclusive eu conversei com um outro cara que veio aqui e também com outros colegas assim que acompanham o Elite de vez em quando, e eles falam que em termos de divisão feminina, eles ainda acham que a WWE tá mais à frente, por ter mais títulos, as campeãs e tal, as opções de lutadoras assim. Você concorda com isso? Você acha que tá no mesmo nível? Você acha que a Elite tá melhor? Bom, a gente primeiro tem que ver a questão tempo, né? O tempo que a WWE tem de programa, né? Muito maior. Tem o Raw e SmackDown, né? A All Elite tem o quê? Acho que 2 horas, 1 hora de programa. 2 horas, né, de programa. É 2 horas, E, né? e o tempo para a divisão feminina é muito, muito curto. Então, eu não consigo colocar eles no mesmo patamar para avaliar. Mas colocando num patamar assim mais justo para o Elite, eu acharia a divisão da All Elite melhor, mas eu posso justificar o porquê. Na WWE você tem wrestlers muito boas que são mal utilizadas. Você vê o mesmo rodízio sempre de campeãs. Né? Agora talvez vai dar uma mudada. A Rhea ganhou aquela luta, eu não achei que ela ia ganhar. Achei muito bom que ela ganhou, né? Aquilo elevou inclusive aquele Raw, né? O que foi o último Raw. Foi, acho que uma das melhores coisas que aconteceu foi a Rhea Ripley ter ganhado, e que é meu xodózinho. E e no SmackDown, a campeã é a. Deixa eu me lembrar. Roddy Ronda Rousey. É. Cara, é que, tipo assim, é tudo um rodízio que você já viu. E fica muito Sei. nesse rodízio, sabe? Então, você não explora tanto as oportunidades e as histórias novas que você poderia ter. Fica algo realmente muito repetitivo. E o que é repetitivo enjoa. Eu já enjoei porque eu já vi essa história umas 500 vezes no passado, sabe? Isso que não tá tendo, sei lá, Charlotte e Sasha, porque a Sasha saiu, né? A Sasha saiu e agora ficou aquela lacuna, sabe? E quantas vezes você já não viu Rhea Ripley e Liv Morgan? Eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento mais ver isso, sério, sério, assim, tá insuportável. Eu não aguento mais ver a Liv Morgan. Ela só perde. E ela foi disputar né, para ver quem ia ver o cinturão, quem ia lutar contra a Bianca. Então, as coisas não fazem sentido nada da WWE. Por isso que na AEW tem a questão dos rankings, né? Que eu acho que é uma coisa bem legal. Então, lá não só como é mais organizado, como as lutadoras estão sempre como é que eu posso dizer, tem um equilíbrio, sabe? Você vê Ruby Soho ganhando e perdendo, né? Quem ganhou o Owen Hart Tournament foi a Britt Baker em cima da Ruby Soho. E eu achei que a Ruby Soho ia ganhar, né? Que é a Ruby Riott para o pessoal da WWE. Que inclusive teve uma evolução fenomenal, né? Surreal comparado à WWE. E agora ela ganhou uma identidade. Ela não é só aquela coisa neutra que você vê na WWE.
ela é alguém, sabe? Então, e é alguém de fato legal, sabe? Eu gosto de ver ela no ringue, ela é face. Então, a All Elite me faz gostar de personagens que são faces, coisas que eu não conseguia na WWE. E, então, eu acho a divisão, na minha opinião, né, claro, podem discordar à vontade, eu prefiro a divisão feminina da All Elite. Sei. Eu concordo em partes, assim. Eu vejo que na WWE eu gosto, porque é uma coisa que eu vivo cobrando, inclusive, pros homens, e na das mulheres eu acho que funciona melhor, que é a tal da Elite. Vamos montar uma elite de lutadores que esses aqui vão ser os destaques, esses aqui vão ser nosso Star Power, porque se você fizer todo mundo vencer todo mundo, vai perder o valor. Então você tem que ter ali os Exato. seus heróis principais. Eles conseguem, por exemplo, hoje ter um Star Power que é o Roman Reigns, porque fizeram isso com ele. Imagina se tivesse feito isso com um elenco, igual eles tiveram no mesmo momento. Kevin Owens, que tinha esse potencial. O Sami Zayn eles tiveram em mãos e poderiam ter feito melhor com ele. O Seth Rollins até pouco tempo atrás tinha isso. Depois de 2019 vem perdendo aos poucos um pouco disso. Só que o cara é tão talentoso que mesmo assim ele se mantém relevante. A gente viu lá a luta junto com o Cody Rhodes que ele teve. Mesmo derrotado, o cara ainda consegue sobreviver, né? Mas poderia estar muito melhor em termos de booking. Na divisão feminina eu vejo, por exemplo, as Four Horsewomen conseguindo fazer isso. Que às vezes até o pessoal reclama, pô, só tem Four Horsewomen. Mas cara, putz, são 4 assim. E os títulos estão sendo criados. E às vezes, né, uma delas até fica meio que de lado. A Sasha, até pouco tempo atrás, até meses, 2 meses atrás, ela não tinha vitória em WrestleMania. E eu ficava falando pros fãs da Sasha, cara, calma. Tem outras além do Forza Homem. Eu sei que a Beck já ganhou o WrestleMania e demorou um pouquinho também para poder ganhar. Eu sei que a Bayley já ganhou o WrestleMania. Eu sei que a Charlotte já ganhou o WrestleMania. Mas, pô, tem que ter a vez também da Bianca, tem que ter a vez da Alexa, tem que ter a vez da Nia Jax, que já ganhou, da Naomi, da Honda, dentre outras ali, né? Então, pô, teve a Asuka que conseguiu se destacar, teve a Rhea Ripley que um pouco chegou ali, já ganhou da Asuka em WrestleMania, já conseguiu ter a chance dela. O trabalho de dupla da Sasha e da Bayley foi talvez o único momento que o Giro de Duplas teve sua relevância ali. Então a Alexa Bliss teve seus momentos também, hoje já tá um pouquinho de lado, né? A Liv Morgan a gente vive cobrando push e não consegue porque tem muita super estrela, a competitividade é grande. Então assim, eu vejo que na divisão feminina tem muito mais acertos do que erros. Se a gente for, por exemplo, colocar numa balança com os homens, assim. Tem problemas, mas se você for olhar o saldo total, é positivo para as mulheres. Dos homens, muitas vezes é negativo. Ou Ah, com tá certeza. no azulzinho, tá no verde daquele sufoco, né? Então eu acho que é bem encaixado. Eu defendo muito a divisão feminina da WWE. Eu não acho que tipo, seja um desastre igual alguns colocam. Eu tô gostando, por exemplo, do booking atual aí, que vão fazer Rhea, membro de uma stable, membro não que não existe membro, né? Integrante de uma stable, para melhorar o português aqui, muito obrigado. E aí, enfrentando a Bianca Belair, que hoje é a principal babyface, mais até do que a Honda. Tá over pra caramba, tá consolidada, tá popular, eu gosto disso. E Natalie Honda pode parecer meio sem graça, mas querendo ou não, uma storyline de ex-amigas. E no SmackDown não tinha nenhuma outra. Ia ser a Shayna Baszler. Pra agora acho que não é legal. As outras já repetiu. Então eu venho curtindo. Eu venho curtindo o que vem fazendo com as mulheres. Agora com os homens já nem tanto. Cara, eu concordo plenamente com você, porque ainda ainda mais comparando com os homens, porque a dos homens tá um desastre. Aí eu não, né? Aí eu defendo o meu ponto. Tá um desastre total. Mas a divisão feminina não tá esse caos. De fato, eu falei que comparando com a da All Elite, eu prefiro a da All Elite. Mas eu não disse em nenhum momento que a da WWE é ruim. Ela é muito boa. Tanto que eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei no podcast foi uh, que eu prefiro muito não, que eu gostei muito da decisão de fazer a Rhea tá lutando contra a Bianca nessa questão de, pô, ela tá no Judgment Day, que acabou de trair o Edge e já vai lutar pelo cinturão. Pô, então realmente o Edge era o peso do negócio, ou não sei, o que que, sabe, O tu que você puxa achou da muito. traição do Judgment Day? Eu tinha até anotado aqui para não esquecer. Então, eu achei um ponto que eu, primeiro, é que assim, o Finn Balor ficou no meio, então deu a impressão que ele é o líder, e se ele for o líder, ai, sabe, é aquele negócio, ai, Finn Balor não, por favor. Mas, mas enfim.
O Finn Balor, pra mim, era legal na NJPW. Depois que saiu de lá, foi um desastre total. Eu achei a traição uma coisa boa. Eu acharia melhor se fosse depois? Acharia. Talvez. Pode ser, a gente vai ver isso no próximo Raw e nas próximas edições. Isso pode ter estragado totalmente a ideia do Judgment Day. Pode ter estragado. Mas não estou removendo essa ideia, né? Que isso pode ter sido o maior desastre de tudo. Pode ter sido um desastre. Mas ao mesmo tempo, pode ter sido uma coisa muito boa, sabe? Pode, tipo, pô, você foi o criador. A gente adotou a sua ideia e a gente já, pô, a gente tá abandonando todos os pensamentos de fora, né? A gente tá ignorando a plateia que tá cuspindo palavras que a gente não concorda ou que estão deixando a gente para trás. A gente tá ouvindo a nossa mente evoluindo como a gente quer evoluir, fazendo o que a gente quer e vendo o nosso potencial real, né? Então eu olho para você, Ed, e eu vejo que você tá sendo o peso disso aqui. Então toma, vaso, toma essa surra e fica de fora. É uma ideia legal. Só que talvez tenha sido um pouquinho cedo. É o que eu penso. Por exemplo, e se isso acontecesse depois que a Rhea já fosse campeã, que eu vou torcer para ela ganhar, claro, ou mais para frente, ou talvez durante esse combate a Rhea acabasse perdendo por causa que o Ed não colaborou direito, ou por culpa do Ed, eu não sei, ele acabou distraindo o juiz na hora errada, e a Bianca, que depois se deu bem por causa disso, sabe, dá sempre de puxar vários ganchos para criar algo novo. É, faz sentido isso que você tá dizendo. E isso que você falou sobre o Balor realmente me assusta, porque, vamos lá, é de peso morto, mas ele tava ganhando tudo. O grupo, inclusive, só perdia quando o Ed não tava envolvido. Inclusive, eu tava tentando lembrar aqui os combates que teve em suas semanais individuais. Quando o Ed não se envolveu, o grupo perdeu. O Priest perdeu, o Rhea Ripley perdeu. O Ed é o único que realmente vencia. Então, tipo assim, é tipo dizer que o Roman é carregado pelos deuses. Não, ele é ajudado. Igual o Ed também, ele era ajudado pela Rhea e pelo Priest. Agora, ele mais carrega os parceiros do que era carregado para ser chamado de peso morto. Tudo bem, pode até considerar, vamos relevar. Mas aí, se o Finn Balor virar líder, sendo que ele tava perdendo tudo, então o Ed é peso morto e o Finn Balor é o novo líder. Não, desculpa, aí não. Por mim, eles poderiam ser tipo, não, tamo tudo no mesmo nível, não tem líder. Cada um vai fazer o seu aqui, vai correr atrás do seu. O Priest e o Balor podem até virar uma dupla. A gente tá precisando de novas duplas aí que tá acabando. Pô, legal, eles podem começar inicialmente indo atrás do título de duplas, tentar trazer relevância pro título de duplas, ou manter, já que os deuses estão unificados aí e tal, né? E a Rhea Ripley, quem sabe, virar campeã feminina e o grupo ser dominante, assim e tal. Agora, Balor líder, desculpa, aí. Mas não me surpreende numa WWE que os roteiros é cheio de furo. É de fato, isso é muito triste. Cara, ó, a gente chegou a mais de uma hora de papo. Eu quero fazer aqui uns comentários finais, como por exemplo, um que eu anotei aqui, que você falou que te chamam de Casa Grande. Que história é essa? Putz, aí é triste. Então, como é que eu posso dizer? Se eu, assim, eu fui, quando eu coloco um óculos, vamos dizer assim, um óculos especialmente redondo, né, redondo, preto, os meus amigos costumavam insinuar que eu ficava parecido com o Casagrande. Eu não sei, meu. Eu não sei, eu não sei. Eu achei uma insinuação muito ofensiva, né, primeiro Mas porque você não dá uns tiros igual ele, não, né? então, eu ia comentar, eu não faço essa parada, cara. Se eles me chamaram isso, é porque eu tenho a aparência de um drogado. Eu fiquei tipo, cara, sério isso? Quem sabe? Teorias, né? Porra, mas Ai, aí ai. é complicado. Eu tô agora pensando na foto que você escolheu de mim aí pra botar. Será que eu Não. tô Ó, muito assim? do jeito que tá, se as pessoas tiverem uma imaginação boa, talvez eles consigam achar semelhanças, mas acho que não. Acho que não. A foto que eu escolhi é uma Tomaram foto. que tenho. Tomara que sejam tudo, como é que eu posso dizer? Fã da WWE atual, que aí não tem cérebro nenhum. Ai, ai, dá pra botar isso até
na capa do vídeo. Fã de WWE não tem cérebro. Vou Boa, botar boa, isso. boa. Eu vou botar isso. Vai ser a chamada do vídeo. Boa, Mas, cara. cara, você quer dar alguma consideração final aí? Mandar um chupa pro Marcos que perdeu a final da Champions? Mandar um alô aí pra galera? Pode ficar à vontade, cara. Então, né? Primeiro chupa Marcos. Ah, foi tão maravilhoso aquilo lá, né? Tentaram roubar meu Benzema, mas não deu certo. Tem o Vini Malvadeza sempre pra deixar tudo bonito, tudo Cria do seu certo. Mengão. Que por sinal, o gol do Bragantino. 1-0 o Bragantino no Flamengo. Não, né? Ah, eu não me surpreendo com nada. Eu ainda pensei, hoje acordei e pensei, né? Deus me perdoe, mas eu vou ver mais um jogo desse time desgraçado. Mas, olha, é complicado. Eu não gosto muito de falar do Flamengo porque eu passo vergonha. Eu prefiro falar dos times que eu torço fora. Mas, tipo o Real, né? Real eu só tenho, putz, mil elogios pra fazer. E eu também torço pro City. Então, o City ganhou, né? Ganhou a Premier, também estou feliz. E, enfim, não eram essas considerações que eu queria fazer. Já viajei. A gente literal, eu tava pensando antes de nós começar a gravar, cara, eu vou falar de muita coisa. A gente só se limitou ao wrestling. É, pois é, cara. Mas Eu, você vê como que tem assuntos infinitos. claro, a gente, nossa, joga uma coisa na roda e eu fico desenrolando nela. Mas enfim, mandar um abraço, eu acho, pro pessoal do Restrito, né, a galera inteira, que querendo ou não, a gente cria laços muito fortes, né? A gente acaba se apegando ao pessoal de lá porque todo mundo é muito carismático, todo mundo é muito emblemático, né? Cada pessoa passa muito bem a sua imagem. Quando tu fala o nome de algum lá do grupo, você já associa ele a tal coisa. Já fica bem estereotipado nisso, sabe? Tipo, eu sou o gado. O Cleiton é o homem das fotos sensuais. O Marcos é o emocionado do hype. O Caio é o da informação a todos os momentos de qualquer coisa do mundo. Qualquer coisa, é É, o qualquer preço coisa. do amendoim em Penápolis, ele vai saber o preço. O Yuri só é burro. É. Não, o Yuri já E, nem tá mais lá. O Yuri já não. Tá no outro universo já, o Yuri, a cabeça dele. meu Deus, já foi abduzido. Mas, ah, na verdade, essa história do gado aí eu não acho legal, não. Eu acho que isso aí já podia mudar, porque, primeiro, eu comecei a falar com aquela pessoa há muito tempo e a gente só literal conversava. Tanto que eu tava namorando lá perto da época. E hoje ela tá namorando. Mas enfim. ah, é isso, né, gente? Continuem acompanhando o Pro Wrestling, porque, querendo ou não, é um mundo maravilhoso e isso vicia, sabe? Mesmo depois quando você perde aquela magia de tipo, pô, é sério que isso é falso? Mas aí que, é para mim aí que tu entende a arte. Quando tu busca entender, tu entende, tu se apaixona pelo esporte, né? Tu vê que o que é o wrestling profissional? É o entretenimento, é a luta, e tudo aquilo é um show, e você tem que apreciar o show. Então continue apreciando para isso não acabar, e sempre aumentar a comunidade disso aqui no Brasil, que eu acho que é algo legal. Ou então abandonem de vez, desistam, vão fazer uma coisa mais relevante da vida de vocês, porque pro wrestling é perdição, meus amigos. É um caminho sem volta. Claro, é É um tipo, pecado. é tipo dar um tiro. Você dá uma vez, você não para, meu. Pô, Adi, mas ó, o papo foi muito legal, cara. É igual eu falei, o tempo passa rápido, mas certamente quando completar o Zezo Rumble e for começar a repetir alguns nomes, você vai ser um dos Mankind da vida, que vai vir com o personagem do Mick Foley pra repetir aqui uma outra dose. E Cara, eu aí. adoro o Mick Foley, cara. Então, Adoro. é isso. Então, putz, gostei bastante. Você é um dos caras aí que eu mais considero nesses últimos anos. Eu lembro de. Pô, eu lembro lá atrás, você dando dicas pelo Facebook. Lá, pô, cara, começa a editar seus vídeos pra tirar lá os espaços onde você não fala nada, né? Pra melhorar o áudio e tal. Mas, cara, não fica ofendido, não. Isso aqui não é uma crítica, uma sugestão, não sei o quê. Eu lembro dessas primeiras dicas lá atrás do vídeo, cara. Era Eu muito legal. tinha, eu tinha muito medo de, tipo, De cara, não ofender. me bloqueia nem nada assim, é só tipo, é porque eu gostei muito da ideia e eu ficava, tipo, eu achava muito incrível que era
você era uma pessoa acessível, né? Que te dava de mandar mensagem e tudo mais. Então, e também era na época que a gente achava que tu era negro. É, por causa da voz, pode crer. Negro e E gordo da falava. foto, a foto também. Não, é verdade. Tem uma foto que o pessoal fala que achou eu negro na foto. Cara, eu não consigo olhar pra aquela foto e achar que eu sou negro. Eu não sei por quê. Eu falo, mano, Eu mas tá acho, tão óbvio, cara. eu acho. É, para mim, existe a época AZN, que é antes do Zezo Negro, e DZN, depois do Zezo Negro. Não, e pior que eu sou muito branco, tá ligado? Mas muito brancozinho. Tipo, se eu vou no sol, eu fico vermelho até. Eu também sou assim, é complicado. É, pois é, nós somos o Bruce Wayne brasileiro. Mas é isso, cara. Ó, vocês aí que estão assistindo, por favor, deixa o like. Baj, você quer deixar alguma rede social, alguma página pra divulgar aí também? Eu deixo na descrição. 479. Não, não. Ah, Faço mas. o Pix. Não, não, mas tipo, eu não tenho nada por enquanto, nenhum projeto, nem nada do gênero. Mas quem quiser seguir no Instagram para trocar uma ideia, tem Gustavo Baggio, Gustavo com X e Baggio com 2G, tudo junto. Vou deixar na descrição aí, vocês clicam que é mais fácil e segue ele lá pra quem se interessar, belezinha? Cara, obrigado mesmo, foi um papo muito bacana aí. Pode se despedir finalmente pra gente encerrar aqui. Eu que agradeço, né, pelo convite, né? Para mim é uma honra e tremenda, porque eu tenho agora é um momento fofo do vídeo, eu tenho uma admiração muito grande por ti, porque você foi uma pessoa que me influenciou muito. Não, eu digo não influenciar, tipo, você fala alguma coisa eu vou fazer, não é assim. Eu digo influenciar, tipo, de fazer parte da minha vida e eu não poder assistir show, eu vejo seu podcast e me entretenho até às vezes mais que o próprio show. Então, isso por muitos anos, sabe? Então foi algo incrível. Primeiramente, te agradecer então por tudo que tu proporcionou e proporciona de bom, pelo convite, e também agradecer a galera que chegou até aqui, que me suportou. Pô, cara, obrigado, obrigado demais aí. Que bom que eu consigo entreter nos podcasts então pra deixar o show mais animado. Mas é isso, gente, ó. Agradecer a todos vocês que assistiram. Sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal. Até a próxima. E ó, tá saindo na sexta-feira, hoje à noite, 8h30. Tô lá no podcast Arena 21. Quem tem TV Gazeta e é da minha região de Araçatuba, sintoniza na TV Gazeta. Quem não é, fica ligado na comunidade que você pode assistir pelo YouTube. É isso. Fomos.